Torcedor corintiano, atenção porque a notícia que eu vou te trazer agora é daquelas que mexem com o coração de qualquer fiel. O Corinthians vive um momento decisivo, com boas surpresas, problemas sérios para resolver e até um clima pesado nos bastidores. Tem jogador voltando em tempo recorde e se tornando símbolo de raça, tem crise financeira batendo na porta e travando reforços. Tem treinador irritado com promessas não cumpridas e tem uma lista enorme de desafios que precisam ser resolvidos já. Porque estamos na beira de uma semifinal de Copa do Brasil. Então não desgruda da tela, porque eu vou te contar tudo em detalhes, e no final eu quero saber a sua opinião sobre cada um desses assuntos. Se você é um torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa o like e fica comigo até o final, porque eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre tudo isso. E vamos começar falando dele, o Wolverine da Fiel. Yuri Alberto chocou todo mundo no CT Joaquim Grava com sua recuperação impressionante. O camisa 9 do Corinthians passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e o prazo previsto era de 45 dias fora. Pois em apenas 21 dias, Yuri já estava de volta aos treinos com o grupo. Sim, pouco mais de 3 semanas e o atacante já estava de chuteira, bola no pé, pronto para dar trabalho. Para efeito de comparação, o zagueiro Gustavo Henrique, com a mesma lesão, ficou 57 dias parado. O lateral Hugo Farias precisou de 43 dias. Ou seja, Yuri voltou 52% mais rápido que Gustavo e 51% mais rápido que Hugo. Isso não é só número, é dedicação, disciplina e uma vontade absurda de ajudar o Corinthians nesse momento decisivo. E a boa notícia é que essa volta relâmpago coloca Yuri como opção já para o jogo de volta contra o Atlético PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu a ida por 1-0 e agora joga na Neoquímica Arena, podendo até empatar para se classificar. Ter o artilheiro de volta nesse duelo pode ser a peça que faltava para empurrar o Corinthians à semifinal. E não é só ele, Mateuzinho, que vinha com sobrecarga muscular, também deve estar à disposição. A preocupação fica para Ranielli, que sentiu o posterior da coxa contra o Palmeiras e segue em tratamento. A missão é colocá-lo em campo, mas isso ainda é dúvida. Esse é apenas um dos problemas que Dorival Júnior tem para resolver durante a pausa da data FIFA. A lista é grande. Além da recuperação de lesionados, existe a necessidade de melhorar a defesa que tem falhado demais. Só nas últimas 10 rodadas do Brasileirão foram 13 gols sofridos, média de 1,3 por jogo. No total, já são 28 em 22 partidas, números que assustam e mostram como o sistema defensivo precisa de ajustes urgentes. Outro desafio é a adaptação de Vitinho, o único reforço inscrito nesta janela, que ainda não mostrou a que veio. O atacante já soma 4 jogos sem nenhuma participação em gol. Dorival conhece Vitinho dos tempos de Flamengo e confia que ele pode render, mas a paciência da torcida tem limites, ainda mais num time que precisa de soluções rápidas. E não para por aí. O Timão também precisa resolver a lateral direita, já que Mateuzinho inspira cuidados e não existe um substituto confiável. Charles pode ser improvisado, João Vitor da base espera a oportunidade, mas ainda não tem situação contratual definida, e até Félix Torres foi testado por ali. A sensação é de que a posição segue como um buraco aberto no elenco. E como se não bastasse tudo isso, o Corinthians vive sob a sombra de um problema ainda maior, o famigerado transfer ban imposto pela FIFA. Por causa de uma dívida de 40 milhões de reais com o Santos Laguna, do México, referente à compra de Félix Torres, o Timão está proibido de registrar novos atletas. E o pior, o clube mexicano não aceita negociação, exige pagamento à vista. Esse problema não só travou a chegada de reforços como deixou Dorival Júnior e o diretor Fabinho Soldado bastante irritados. Para você ter uma ideia, 4 jogadores já estavam apalavrados com o Corinthians nesta janela. Os contratos estavam encaminhados, mas não puderam ser assinados. Os nomes não foram revelados, mas a informação é que seriam peças importantes para dar mais qualidade ao elenco. O clima ficou pesado, porque Dorival contava com esses reforços e Fabinho Soldado já tinha dado aval para os acordos. A bronca foi grande e com razão. O presidente Osmar Stabile justificou dizendo que se o clube quitasse a dívida nos moldes exigidos pelo Santos Laguna, não teria dinheiro suficiente para manter os salários em dia. A escolha, segundo ele, foi preservar o elenco atual. Essa decisão expõe um dilema que o Corinthians carrega: buscar títulos agora ou garantir a saúde financeira mínima para não colapsar de vez. É um equilíbrio complicado. A conquista do Paulistão no primeiro semestre mostrou que o time pode competir, mas a falta de reforços nesta fase crucial da Copa do Brasil e do Brasileirão pode pesar caro. A situação gera até um paradoxo.
De um lado, a torcida vibra com a recuperação rápida de Yuri Alberto, que é o retrato da superação, da vontade de lutar até o fim. De outro, vê um elenco limitado, sem as peças que Dorival pediu, com problemas sérios em setores-chave e preso por uma dívida que parece não ter solução a curto prazo. O torcedor sente orgulho do que o time representa, mas ao mesmo tempo uma frustração enorme por ver que a diretoria não consegue dar o suporte necessário para que essa equipe vá ainda mais longe. E é justamente essa mistura de esperança e preocupação que torna esse momento tão delicado para o Corinthians. O jogo contra o Atlético PR não é só uma decisão de quartas de final. É um termômetro. Vai mostrar até onde esse elenco pode ir mesmo com todas as limitações. Vai mostrar se Dorival consegue extrair o máximo dos jogadores que tem nas mãos. E vai mostrar também se a força da Fiel, empurrando no estádio, pode compensar as ausências e os problemas fora de campo. Torcedor, é hora de unir ainda mais. O Corinthians sempre foi gigante nos momentos de dificuldade, e agora não pode ser diferente. Mas a verdade é que a diretoria precisa resolver esse transfer ban logo, porque não dá para um clube desse tamanho ficar de mãos atadas no mercado. A recuperação de Yuri Alberto é um sopro de esperança, mas não pode esconder os buracos que ainda existem. Dorival tem razão em estar irritado. Ele chegou acreditando em reforços, mas viu 4 negociações evaporarem. Isso mina o planejamento e até a confiança interna. Agora eu quero ouvir você. O que você acha dessa recuperação quase milagrosa do Yuri? Ele volta pronto para decidir contra o Atlético? E sobre o transfer ban, você acredita que a diretoria tomou a decisão certa em priorizar salários e segurar os reforços? Ou deveria ter feito de tudo para pagar a dívida e liberar novas contratações? E mais, Dorival tem condições de levar esse elenco até uma semifinal e quem sabe uma final de Copa do Brasil mesmo com todas essas dificuldades? Deixe a sua opinião nos comentários porque eu quero ver o que a Fiel pensa. O Corinthians é feito de torcida, é feito da nossa voz, e é ela que pode mudar os rumos desse time. Torcedor corintiano, segura firme porque tem mais bastidores quentes pintando no Parque São Jorge. Depois de toda a novela envolvendo transfer ban, lesões e até negociações que ficaram pelo caminho, mais um capítulo chama a atenção: o futuro de Matheus Donelli. Pois é, o jovem goleiro revelado na base e que já teve sua chance como titular em alguns momentos, não está vivendo dias fáceis dentro do clube. E agora surge a informação de que o Red Bull Bragantino, do técnico Fernando Seabra, tentou a contratação do arqueiro por empréstimo. O Massa Bruta chegou a abrir conversas para contar com Donelli ainda nesta temporada, mas, segundo apurações, as tratativas não avançaram. A janela fechou, e pelo menos por enquanto, essa saída está descartada. Ou seja, o goleiro continua no timão, mas sem prestígio e sem espaço na lista de prioridades da comissão técnica. A situação é complicada porque quando teve chances, Donelli foi bastante questionado pela torcida e pela crítica. Desde então perdeu terreno para outros nomes da posição, e hoje é considerado negociável pela diretoria. O Corinthians, que já vive sufocado financeiramente e não tem espaço para erros, enxerga no goleiro uma possibilidade futura de venda, caso apareça uma proposta interessante no mercado. Mas enquanto isso não acontece, Donelli segue treinando normalmente no CT Joaquim Grava, ainda que saiba que as chances de entrar em campo são mínimas. Afinal, com Hugo Souza e outros atletas mais prestigiados à frente, ele praticamente virou a última opção da posição. O curioso é que mesmo com esse cenário, o clube não descarta liberar o jogador em breve, seja por empréstimo ou por uma negociação definitiva, assim que surgir a oportunidade. E aí, Fiel, o que vocês acham dessa história? O Donelli merece mais chances no Corinthians ou já está na hora de buscar novos ares para seguir a carreira? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, porque essa discussão promete dividir a torcida.